Você já sentiu aquele aperto no peito, quando a sogra fala que parto normal é sofrimento, e a vizinha jura que só cesárea é seguro? Aquelas frases que começam com "no meu tempo" e terminam com você se sentindo uma mãe incompetente. A pressão bate como uma onda quando você pesquisa na internet e acha 1000 histórias assustadoras sobre o trabalho de parto, como se fosse um filme de terror. O seu corpo está pedindo socorro com os enjoos que não passam, o sono que some e aquela vontade de chorar, sem motivo que parece não ter fim. Você olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que sempre foi. Enquanto parentes jogam comentários tipo "quem mandou engordar tanto ou parto normal", rasga tudo. E aí você fica presa naquela dúvida: será que escolher o parto normal não é um erro? Será que você está colocando em risco o seu bebê? A verdade é que essa bagunça toda não é culpa sua. A gente vive num mundo onde todo mundo acha que pode dar palpite na sua gravidez, como se a barriga fosse um quintal aberto para visitas. Mas pesquisas mostram que muita coisa que você ouve por aí não passa de mitos antigos que resistem como a poeira embaixo da cama. Vou te contar 3 conselhos que todo mundo repete como verdade absoluta, mas que a ciência já desmentiu de vez. Primeiro, tâmaras abrem o colo do útero e vão te ajudar no parto normal. Todo mundo joga isso como se fosse receita de bolo, mas será que tem algum estudo sério por trás? Segundo, se você come muito, o bebê vai nascer grande e você não vai conseguir parir. E terceiro, parto normal é só para mulheres fortes, as outras têm que fazer cesárea. Essas frases ecoam como um disco riscado na sua cabeça. Mas a medicina moderna tem respostas completamente diferentes. Vou te explicar por que esses mitos são tão perigosos. Quando você começa a acreditar que precisa comer de menos para não atrapalhar o parto, você está se sabotando. Seu corpo precisa de energia extra, sim. Mas não qualquer energia. Ele precisa dos nutrientes certos para construir um útero forte, um colo do útero flexível e um bebê saudável. Quando você corta calorias ou elimina grupos inteiros de alimentos por medo de engordar, você está tirando dele os tijolinhos que formam a sua resistência durante o trabalho de parto. Pense no seu útero como um músculo gigante. Assim como você não iria malhar sem comer proteína para os músculos não quebrarem, você não pode esperar que o seu útero trabalhe horas a fio sem os blocos construtores certos. As tâmaras, por exemplo, são como combustível premium para esse músculo. Elas têm açúcares naturais que dão energia rápida, magnésio que relaxa os músculos e fibras que regulam o intestino. E adivinha? Um intestino feliz ajuda o útero a trabalhar melhor. Mas não adianta comer tâmaras achando que sozinhas vão resolver tudo. A ciência mostra que o que você come durante toda a gravidez é que faz a diferença real. Um estudo da Universidade de Ciências Médicas de Teherã acompanhou gestantes que comeram tâmaras nas últimas semanas e descobriu que elas tiveram um trabalho de parto mais curto e menos intervenções. Outra pesquisa da Universidade do Arizona mostrou que mulheres que consumiam tâmaras tinham o colo do útero mais favorável para dilatar. Agora, por que a sogra fala que tâmaras são perigosas porque tem muito açúcar? Porque ela não sabe que o açúcar das tâmaras é diferente daquele do refrigerante. O do açúcar das tâmaras vem com fibras que equilibram a glicose no sangue. Então você não tem aquele pico seguido de queda que deixa você cansada e irritada. É como comparar um carro elétrico com um carro a gasolina, um te leva longe com eficiência, o outro te deixa na mão no meio do caminho. E é aquela história de que comer bem demais faz o bebê nascer enorme. Vamos por partes. O ganho de peso saudável na gravidez não é um número mágico que você tem que perseguir. Estudos mostram que mulheres que ganham entre 9 e 12 quilos durante toda a gestação têm bebês com peso ideal e partos mais tranquilos. O problema não é o peso em si, mas a qualidade do que você come. Se o seu prato estiver cheio de alimentos ultraprocessados, o bebê realmente pode pesar mais do que deveria. Mas se você encher metade do prato de vegetais coloridos, um quarto de proteínas magras e o resto de grãos integrais,
O ganho de peso vai ser o ideal para o seu corpo e para o desenvolvimento do bebê. Você lembra daquele dia que a vizinha te disse que parto normal só é bom para quem não tem medo? Como se medo fosse uma doença contagiosa que só pega em quem tem coragem de tentar. Mas pesquisas da Universidade de Oxford mostram que o medo do parto afeta mais mulheres do que imaginamos. E isso está diretamente ligado a complicações no trabalho de parto. Quando você está com medo, seu corpo libera cortisol, um hormônio que pode deixar os músculos tensos e o colo do útero mais resistente. É como tentar empurrar uma porta que emperrou. Quanto mais força você faz, mais difícil fica. A boa notícia é que a sua alimentação pode ajudar a virar esse jogo. Alimentos ricos em ômega 3, como sementes de chia e nozes, ajudam a regular os hormônios do estresse. O magnésio presente em espinafre e abacate relaxa os músculos e os nervos. E as tâmaras? Elas têm triptofano, um aminoácido que o seu cérebro converte em serotonina, o hormônio da felicidade. Quanto mais serotonina você tiver, menos cortisol vai circular no seu sangue. Mas calma, não é só comer tâmaras e achar que está tudo resolvido. A nutrição funcional gestacional é como montar um quebra-cabeça. Cada peça é importante, mas sozinha não faz o desenho completo. Vamos falar de um prato que é campeão para preparar o seu corpo para o parto normal. Imagine metade do seu prato cheia de legumes e verduras de todas as cores, porque cada cor traz um nutriente diferente. Um quarto do prato com uma proteína magra, frango, peixe, ovos, feijão. E o outro quarto com carboidratos complexos, arroz integral, batata doce, quinoa. Esse prato te dá energia constante, não picos e vales que te deixam cansada. Ele tem fibras para manter o intestino funcionando, o que evita a prisão de ventre que pode atrapalhar o encaixe do bebê. E ele tem os nutrientes certos para fortalecer o seu colo do útero, fazendo com que ele amoleça e dilate na hora certa. Pesquisas da Universidade de Liverpool mostraram que mulheres que seguiam uma dieta mediterrânea durante a gravidez tinham 40% menos chances de precisar de indução do parto. Agora, você deve estar se perguntando: mas e se eu não aguentar o parto normal? Aqui está o ponto mais importante de tudo isso. A ciência mostra que mulheres bem nutridas durante a gravidez têm partos mais rápidos e menos complicadosos. Mas isso não significa que o parto normal é garantia de nada. Cada gestação é única, e o que importa é que você chegou nesse momento o mais preparada possível. Quando você cuida bem do seu corpo, você não está garantindo um parto específico, mas sim dando ao seu bebê e a você mesmo a melhor chance de uma experiência positiva. E aquela pressão da sogra que diz parto normal é sofrimento. Estudos mostram que mulheres que se sentem apoiadas e informadas têm experiências de parto menos dolorosas e mais satisfatórias. O sofrimento não vem do tipo de parto em si, mas da falta de preparo, do medo e da sensação de estar sozinha. Quando você entende como o seu corpo funciona e confia nele, o medo diminui e a confiança cresce. Vou te contar um segredo que poucas pessoas sabem. O seu colo do útero não é uma porta de ferro que precisa ser forçada. Ele é como um elástico que precisa amolecer e esticar aos poucos. E adivinha o que ajuda esse elástico a ficar flexível? Os mesmos nutrientes que você come todos os dias. O ômega 3 das sementes, o cálcio das folhas verdes, as vitaminas do complexo B dos ovos. Tudo isso trabalha junto para que o seu corpo esteja pronto quando a hora chegar. E se você está se perguntando se tâmaras realmente funcionam, a resposta é sim. Mas com um detalhe importante. Um estudo da Universidade de Ciências Médicas de Teherã deu tâmaras para um grupo de gestantes nas últimas 4 semanas de gravidez e comparou com um grupo que não comeu. O resultado: o grupo das tâmaras teve um trabalho de parto 6 horas mais curto em média, e menos necessidade de indução. Mas atenção, isso não significa que comer meia dúzia de tâmaras no último dia vai milagrosamente abrir o seu colo. O efeito é cumulativo, resultado de semanas de alimentação balanceada. Agora,
Você deve estar se perguntando: mas, e se eu já estiver na reta final e não tiver comido direito até agora? Não se desespere. Nunca é tarde demais para começar a fazer mudanças positivas. Adicionar tâmaras ao seu lanche da tarde, trocar o pão branco pelo integral. Incluir uma porção de vegetais no almoço e jantar. Pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença na sua energia e na sua preparação. E aquele medo de não aguentar as contrações. Aqui vai um dado que pode te surpreender. Mulheres que consomem alimentos ricos em magnésio, como abacate e banana, relatam contrações menos dolorosas. Isso porque o magnésio ajuda a relaxar os músculos uterinos, evitando que eles fiquem tensos e doloridos. É como se o seu útero tivesse um amortecedor natural contra a dor. Mas lembre-se, toda regra tem exceção, e toda gravidez é única. Se o seu médico detectou algum problema que exige cesárea, não tem comida ou suplemento que vá mudar isso. O importante é que você está se cuidando ao máximo, e isso já é uma vitória enorme. A nutrição não substitui a medicina, mas ela pode te dar forças para enfrentar o que vier com mais tranquilidade e saúde. Agora, imagine só como seria se você pudesse chegar no dia do parto com a confiança de quem sabe que fez tudo ao seu alcance para estar preparada. Sem aquele peso na consciência de será que eu comi direito? Sem aquele medo de não aguentar. Sem aquela sensação de estar caminhando para um desconhecido sem mapa. Você merece sentir essa paz, não importa qual seja o seu plano de parto. E se você acha que isso tudo é muito complicado, vou te contar um truque simples. Escolha um dia da semana para preparar marmitas nutritivas. Cozinhe uma grande quantidade de arroz integral e feijão. Asse pedaços de peito de frango com especiarias, corte legumes para comer crus ou cozidos. Guarde tudo em potes separados, e você terá refeições prontas em minutos. Adicione uma tâmara no lanche da tarde, e pronto. Você já estará um passo à frente de muita gente. Os mitos que você ouve por aí são como aquelas propagandas antigas, que diziam que fumar na gravidez fazia bem. Hoje a gente ri disso, mas na época as pessoas acreditavam. Daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar para trás e não vão acreditar que alguém já acreditou que comer tâmaras era perigoso ou que o parto normal era uma loteria. A ciência avança, e cabe a nós buscar as informações corretas para tomar decisões informadas.